Então, eu quero ler com os irmãos no livro Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e o versículo 1, né? Marcos, glória a Deus, aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 1, que diz assim, vou ler até o 7, diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Ungir quem? Ungiu a Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assustais, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o verei, como ele vos disse. Amém, glória a Deus, né? Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, a tua palavra que consola e exorta. Eu te peço, Pai, para a glória do Senhor Jesus, que essa palavra venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito. Pai, em nome de Jesus eu te peço, glorifica agora essa palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Neste versículo, irmãos, nós observamos que Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo. Amém? Deus sempre tem um alvo, Deus sempre tem um objetivo. Então, meu querido, por isso que Deus deixou o quê? Deixou o anjo lá no sepulcro. Por quê? Porque Deus sabia que as mulheres, Maria, né, Salomé, elas iam lá no sepulcro, as três, a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas iam de madrugada lá. Deus conhece, Ele sabe de tudo, por isso que Ele deixou o anjo lá. Quando elas chegaram lá no sepulcro, elas se assustaram, elas viram uma pedra removida, porque era aquela pedra enorme, 3 mulheres não iam conseguir, mas já tinham removido a pedra, e chegaram ali e encontraram um homem de branco, né? Porque naquela época os anjos desciam, se manifestavam, se materializavam. Então elas queriam ficar assustadas, mas ele falou: não vos assuste, fique em paz, eu sei quem você veio buscar. Você veio buscar Jesus de Nazaré. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha, mas vocês vai até os discípulos e fala para ele que ele vai até a Galiléia, na frente de vocês, vão esperar vocês lá. Vai, diz aos discípulos que ele já ressuscitou. E a Pedro, principalmente quem? Pedro, porque Pedro era o quê? Era o alvo. Pedro precisava de quê? De restauração. Pedro precisava ser restaurado na sua personalidade. Por quê? Para viver a liberdade do Espírito. O Espírito de Pedro estava o quê? Angustiado, estava aprisionado. Pedro andava depressivo, Pedro não estava bem, Pedro, ele não tinha força para clamar, para buscar ao Senhor. Ele precisava ser restaurado na sua personalidade, porque Pedro era um homem ousado, Pedro era um homem de fé, Pedro era um homem de coragem, e ele foi roubado nas suas personalidade. Personalidade é o que nos identificam como pessoas. Amém? São as nossas qualidades, a qualidade de um ser humano. Pedro precisava ser curado. Mas como que Pedro foi roubado? Que dia? Aqui no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus,
capítulo 26, versículo 69, diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se deles, os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. E Pedro chorou amargamente porque ele ouviu o galo cantar. Então aquilo ali, irmãos, quebrou Pedro. Quebrou ele. O inimigo bombardeou a mente dele, começou a trabalhar na mente dele. Começou a trabalhar na mente dele. Está vendo? Você traiu a Jesus. Você mentiu. Você enganou. E agora? Tá? O que você vai fazer? Você não merece perdão. Então Pedro estava realmente destruído. Ele estava quebrado por dentro. Porque o inimigo tinha usado aquelas pessoas, duas escravas e aquelas pessoas que ali estavam, para roubar a personalidade dele, para roubar a coragem, a ousadia dele, a trepidez dele, a fé dele. Então, amados, muitas vezes o inimigo usa as pessoas ao nosso redor ou ao nosso derredor para roubar a nossa personalidade, para roubar a nossa confiança. De repente você é uma pessoa confiável, você faz as coisas com confiança, você faz as coisas com ousadia, você faz as coisas com fé. De repente vem como diz o ditado no mundo, joga um balde de água fria em você, não está resolvendo nada. Para que você vai? É melhor você, não é assim? Não você buscar, para quê? Está querendo roubar a tua personalidade. Mas em nome de Jesus nós não podemos permitir isso, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então essa é a visão, é isso que a gente tem que crer no nosso coração, é isso que a gente tem que crer na nossa mente, irmãos. Não, você não vai me roubar, você não vai me enganar, você não vai me destruir com palavra, porque a palavra destrói, amém? A palavra destrói, a palavra mata, a palavra mata. Então aqui, Pedro, ele estava espiritualmente falando morto, porque ele estava depressivo, ele só andava angustiado, ele andava triste. Ele não tinha liberdade no espírito, ele não tinha liberdade de adorar o Senhor, ele não tinha liberdade mais de louvar, ele não tinha mais liberdade no espírito de buscar a Deus, quer dizer, não tinha força, andava desanimado. Por quê? Porque o inimigo tinha usado as pessoas para roubar a sua personalidade, né? E para que ele fosse, para que o Espírito de Deus ficasse dentro dele aprisionado, ele não tivesse liberdade no espírito. Mas Jesus estava interessado em restaurar Pedro, amém? Estava restaurado em recuperar Pedro, estava interessado em mudar a história de quem? De Pedro. Eu quero dizer, se tem alguém nessa situação, nesse lugar aqui, que tem a personalidade roubada, hoje é noite de restauração, porque Jesus está aqui para restaurar a tua personalidade e te dar liberdade no espírito, e te dar trepidez, te dar ousadia e aumentar a tua fé e fazer você andar por sobre as águas e viver o sobrenatural, amém? O grande eu sou está aqui nesse lugar para mudar a história da sua vida, para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família, em nome de Jesus, amém? Ele quer mudar a tua história, quer te recuperar, porque isso era o alvo, esse era o alvo de Deus, isso era o objetivo, recuperar Pedro, restaurar ele, porque só restaura o que está quebrado, né? Só restaura o que está quebrado, e Pedro estava quebrado, Pedro estava destruído, e o inimigo estava gostando disso. Era isso que o inimigo queria, ver ele caído, ver ele prostrado, ver ele no chão. É assim, amado, que o inimigo quer nos ver, desse jeito, ver você para baixo, ver você caído, ver você pensando, não tem mais solução, não tem mais jeito a minha vida, né? Eu não tenho mais saída, as coisas para mim não dão certo mesmo. É isso que ele quer ouvir, ele quer se alimentar com isso. Mas em nome de Jesus, vamos mudar o discurso, amém? Deus me restaura, Deus é comigo, o Senhor é meu pastor, eu vou conseguir o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Então, querido, Deus tem um alvo, tem um objetivo a cumprir nas nossas vidas, amém? Então nós temos que abrir o nosso coração, né?
temos que abrir, porque Jesus falava para Pedro ir até a Galileia. Jesus não ia até Pedro. Não, Pedro tinha que ir a Galileia. Amém? Assim como uma pessoa, quando está doente, ela vai procurar um médico, vai até o hospital, nós também temos que ir até a igreja buscar a nossa restauração. Temos que ir até a casa do Senhor buscar a nossa recuperação espiritual. Para que nós venhamos viver a liberdade do Espírito. Porque muitas vezes a pessoa anda triste, muitas vezes a pessoa anda abatida, muitas vezes a pessoa anda angustiada. Por quê? Porque não tem liberdade do Espírito. O Espírito está preso por alguma situação armada pelo inimigo. O inimigo armou uma situação, ele armou uma cilada, ele armou um laço. Para quê? Para causar destruição. Pois a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, meus queridos, nessa noite, nesse dia, Jesus quer restaurar a tua personalidade, para que você viva a liberdade do Espírito. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer escrever uma nova história. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 6, olha só, hein? Juízes, capítulo 6, versículo 12, irmãos. Olha, vamos ver o que fala aqui no livro de Juízes, capítulo 6. Aqui conta a história de um homem que também tinha sua personalidade roubada, né? Tinha a personalidade dele roubada, o inimigo roubou ele. Aqui, vamos ver aqui, Juízes, capítulo 6, e o versículo 12, o que diz aqui? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Está vendo? O Senhor estava falando com quem? Com Gideão. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Está vendo? Então Gideão, ele falou assim com Deus, porque ele tinha a personalidade dele roubada. Ele não tinha liberdade no espírito. Por isso que ele falou dessa forma. A minha família é mais pobre. A minha família é mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Como que eu vou livrar Israel? Se nem dentro da minha casa eu sou rejeitado, eu sou pequenininho, e dentro de Israel, aqui de Manassés, eu sou o mais pobrezinho. Como que eu vou montar um exército? Como que eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Se eu não sou homem de guerra, mas o Senhor é contigo. O Senhor tem uma obra na sua vida. O Senhor vai te levantar. Vai nessa tua força. Você é forte. Aí eu falo, você é forte porque a palavra de Deus está em você. E já venceste o maligno. Então não quer se achar, não. Esse complexo de inferioridade. Isso é coisa do inimigo. Esse complexo de inferioridade. Eu não vou conseguir. Eu não vou fazer isso. Eu não sei como que eu vou sair dessa situação. Para mim não dá. Para mim não, está quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Você é forte porque a palavra de Deus está em você. E já venceste o maligno. Você tem que superar mesmo os obstáculos dessa vida. Então, aqui o Senhor falou essas palavras para Gideão. O Senhor disse, né? Vai e livra Israel. Então, naquele momento em que o Senhor estava falando, que o anjo estava falando com Gideão, Gideão estava sendo restaurado nas personalidades. Amém? Para quê? Para levantar um exército, para comandar um exército. Para Deus operar grande milagre através da vida de Gideão. Queridos, em nome de Jesus, receba a tua restauração na sua personalidade. Porque o Senhor quer te levanta nessa noite, para você desbravar dentro da tua casa,
para você conquistar a tua família, para você operar, para Deus te usar como agente de milagre, para que milagres, grandes bênçãos venham realizar através da sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, irmãos, e ser abençoado em nome de Jesus, porque a partir do momento que Gideão recebeu aquela palavra, que o anjo falou com ele, foi restaurado, ele foi curado, ele foi liberto, e o Espírito de Deus começou a usar a vida de Gideão para realizar uma grande obra naquele lugar. E Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquela obra que ele fez na vida de Gideão, ele faz nos nossos dias de hoje também, porque ele quer alcançar, quer livrar nossas famílias do vício, quer livrar nossas famílias da violência, quer livrar nossas famílias da enfermidade, quer livrar nossas famílias das malignidades da vida. Nós temos que ser um Gideão, mesmo se receber a palavra e ser curado, receber a palavra que muda a história. Aquela palavra mudou a história da vida de Gideão. Gideão se tornou um novo homem. Sai daqui com essa palavra, sai daqui com essa palavra para mudar a história da tua casa mesmo, para tirar o vício, através da oração, através da fé, através da ousadia, através da campanha, através da determinação. Saia daqui com isso no seu coração e na sua mente, porque o Senhor chama você para ser vencedor. Amém? E eu digo, irmãos, o primeiro lugar onde a gente tem que evangelizar é a nossa casa. Nós não temos que evangelizar o vizinho e a vizinha primeiro. Primeiro a nossa casa, irmãos. Vamos evangelizar a nossa casa. A Bíblia diz no livro de Gálatas, a Bíblia diz assim, o apóstolo escreveu, primeiro os da família. Primeiro os das famílias. Depois lá. Quer ser um grande evangelista? Comece a evangelizar na tua casa. É ali sim que vai ser um grande evangelista. Amém? É ali que você tem que fazer. Gideão, quer ser um grande guerreiro, Gideão? Quer ser? Você vai ser um grande guerreiro, Gideão. Você vai livrar sua família. Então se levante, Gideão. Gideão tomou posse, então eu vou levar lá. O que você quer que eu faça? Vai derrubar os altares de Baal. Então eu vou lá e vou derrubar. E não podia, hein, irmãos? Ele foi lá de madrugada e derrubou aqueles altares todos ali. Derrubou todos os altares. Ele foi na ousadia. Por quê? Porque ele já estava curado, porque ele já estava restaurado, porque ele já estava liberto. Então ele tinha essa liberdade e essa autoridade do céu. Por isso que ele foi lá e derrubou os altares, porque ele creu que ele ia livrar a família dele das mãos do Medianita. Amém? Deus te chama também, meu querido, para você livrar a tua casa do vício, da violência e da enfermidade, da esterilidade, como eu disse, das maldições que assolam o mundo. Deus nos chama para isso, amados. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Tome posse, porque hoje é noite de restauração, restauração da personalidade, para viver a liberdade em espírito. Amém? Queridos, também no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, olha, 1 Samuel, capítulo 1, o que diz aqui? 1 Samuel, capítulo 1, olha só o que o Senhor diz. 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 13, 14, diz assim: portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho de bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Amém? Ana recebeu aquela palavra e a sua personalidade, na personalidade, por isso que quando ela saiu dali, irmãos, Ana era roubada, ela saiu dali curada. Quando o Eli, o sacerdote, chegou ali e falou para ela: então, vai em paz,
que o Deus conceda o pedido do seu coração. Olha só, irmãos, ali ela recebeu aquela palavra, ela tomou posse, ela saiu dali curada, ela saiu dali liberta, ela saiu dali restaurada. Tanto é, porque a Ana não cantava, a Ana só andava triste, a Ana só andava chorando, a Ana só andava depressiva. Por quê? Porque ela era seca, porque ela não podia, ela é estéril. A sua rival lá tinha filhos e ela não tinha filhos, e zombava dela e humilhava ela. Então era humilhante para as mulheres daqueles dias, daquela época lá, não ter filho. Era desonra, significava maldição a mulher que não tinha, que não gerava filho. Então a Ana, naquele momento em que o sacerdote Eli liberou aquela palavra para ela, ela foi curada nas suas personalidades, ela foi restaurada e ela ganhou a liberdade no espírito. Tanto é que ela começou a cantar, tanto é que ela começou a louvar o Senhor, começou a adorar o Senhor, porque ela já creu ali na vitória, ela tomou posse para viver a bênção do Senhor. Nessa noite, meus amados, tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, tome posse da tua cura, tome posse da tua restauração, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus quer ver todos curados, Deus quer ver todos libertos, Deus quer ver todos restaurados. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer ver ninguém depressivo, Deus não quer ver ninguém amaldiçoado, Deus não quer ver ninguém triste e angustiado, não, mas Ele nos chama para a liberdade do Espírito. Então tome posse dessa palavra, desse dia, em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha honrar a sua fé, que o Senhor venha honrar a sua confiança.